Vamos estudar nessa noite a continuidade da exposição em Salmos, Tesouros de Davi. E nós chegamos já no Salmo 62. Eu queria que os irmãos então abrissem a Bíblia nesse Salmo, Salmo 62, dos Tesouros de Davi. E o tema é Toda a Minha Esperança. Vamos dizer isso? Toda a minha esperança. Só as mulheres. Olha, as mulheres estão fortes hoje, hein? Eu quero ver se os homens vão chegar lá. Só os homens. Ficou longe, hein? Chama as mulheres para ajudar aí. Vou ajudar os homens, ó. Toda a minha esperança. Mas eu ajudei com o microfone aqui, não é? Agora vão todos juntos mais uma vez. Toda a minha esperança. Então, o Salmo 62, eu convido você a ficar em pé mais uma vez. Eu sei que você acabou de sentar, mas faz parte também desse movimento para que a gente fique acordado, né? Para que a gente participe do culto, do momento de estudo também. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ver se você consegue fazer isso, tá? Toda vez que tiver só ou somente no texto, você vai ler comigo o versículo. Consegue? Então você tem que bater o olho antes, rapidinho, e já começar a ler, tá certo? Toda vez que tiver a palavra somente ou só, vocês vão ler comigo, tá bom? Ao mestre de canto, segunda melodia de Jedutum, de Davi. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade, os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos glorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Vamos orar. Deus, te louvamos pela palavra do Senhor e que nos fala profundamente, que seja assim, mais uma vez, essa noite, neste estudo, que o nosso coração fique cheio da tua presença, que o nosso ser seja impactado pela tua palavra e que a nossa fé somente esteja no Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Abençoe o servo do Senhor para trazer a mensagem, os ouvidos para recebê-la, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Podemos sentar, meus caros irmãos. Algumas vezes, eu que lido com louvor, muitas vezes vejo ali algumas canções que se repetem, né? E é o costume de uma época nossa. Eu já ouvi canções assim que demoram minutos e minutos e fica repetindo a mesma coisa, repetindo. E aí muitos criticam, né, essas composições e essas formas poéticas, que talvez elas queiram usar como se fosse um mantra, né, como se fosse assim, uma repetição para impactar as emoções, para mexer com as pessoas, não é? Agora, é difícil a gente criticar Davi, porque Davi, ele era talentoso, o talento que Deus deu a ele é grande, a gente pode observar isso, e além disso, o Salmo, ele é um salmo que é inspirado pelo Espírito Santo, a palavra do Senhor inspirada. Então, nós vemos aqui, e aí você leu comigo várias vezes, não foi?
que tinha essa palavra só, somente, só ou somente. Nós podemos perceber que a repetição, né, e o propósito de Davi não é mexer com as emoções nossas, até porque a música não está aqui. Nós não temos a pauta musical, nós temos a letra, não é? E a Bíblia mexe muito mais do que com as nossas emoções, ela mexe com todo o nosso ser, com a nossa razão, com a nossa vontade, com a nossa emoção, com tudo. A palavra do Senhor faz isso, e ela é poderosa para mudar o nosso coração. Então nós vemos aqui um salmo interessante, esse Salmo 62, um salmo que tem essa repetição da palavra. E nós temos aqui pelo menos 6 versículos que repetem somente se relacionado a Deus. Também tem só relacionado a outros, mas não no sentido positivo. Agora, para Deus, ele sempre coloca esse somente, só a Deus, somente no Senhor eu coloco a minha confiança, coloco a minha fé. Então, essa é a proposição do Salmo. O crente coloca toda a sua esperança somente no Senhor. Vamos dizer isso? O crente coloca toda a sua esperança somente no Senhor. Não é? E aqui nós conseguimos pensar em algumas perspectivas, né, de colocar essa esperança ou essa confiança somente no Senhor. Em 3 perspectivas nós conseguimos perceber nesse salmo. A primeira perspectiva da confiança no Senhor mesmo, da confiança no Senhor. O Salmo 66, versículo 1 nos diz assim, leia comigo, somente em Deus, vamos ler juntos? Versículo 1, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Então aqui nós tem até um comentário aqui do Derek Kidner, que ele fala assim, esse somente ou realmente, não é? Realmente, de forma real, a confiança é no Senhor só. E a minha alma está ali esperando silenciosa. Silenciosa, esperando no Senhor. E algumas vezes nós vemos assim, pessoas na Bíblia ficando em silêncio, esperando alguma coisa. Como o caso de Jó. Jó, assim que teve aquela situação com ele no início do capítulo. O texto mostra que Jó ficou em silêncio. E fica um tempo ali em silêncio. Colocando a alma dele diante de Deus. Esperando o Senhor. Contudo, lá em Jó, assim que ele quebra o silêncio começando a falar, amaldiçoar o dia que ele nasceu, não é? Capítulo 3, aquele dia que eu nasci foi terrível, para que existiu aquele dia, não é? Aqui não, aqui nós vemos Davi nesse silêncio, um silêncio de espera confiante. A alma dele espera em Deus. E quando ele quebra esse silêncio, ele quebra para falar somente no Senhor eu espero. Ele é a minha salvação. Versículo 2, leia comigo o versículo 2. Diz assim, só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Então o Senhor não deixa o salmista se abalar, mesmo diante das lutas pelas quais ele passava. Não é? E aqui ele acrescenta ali com esse abalado, ele usa isso em alguns salmos, em alguns momentos, mas aqui agora eu coloco muito abalado, né, para qualificar essa certeza de que realmente ele não será abalado. E o versículo 5, aí saltamos e vamos para o versículo 5, depois a gente volta. Chegamos no versículo 5, a gente percebe uma repetição, vamos ver? Versículo 5 diz assim, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Percebeu que é praticamente... Ele está repetindo o que estava lá em cima, não é? E agora o versículo 6, também uma repetição, vamos ler juntos. Diz assim, só Ele é minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Então, é como se estivesse repetindo aqueles primeiros versículos, mas ele faz essas mudanças pequenas para mostrar ou para reforçar o que ele já tinha dito, que realmente é no Senhor somente. Ele repete esses argumentos anteriores. Não é? Derek Kidner comenta assim, as palavras já foram ditas, todas elas. Não é? Talvez não tenha mais nada a dizer, não sei, esperar no Senhor. E o resultado, então, é essa repetição de colocar nas mãos de Deus a esperança. A esperança.
Pode ser que aqui a gente não tenha a música, mas pode ser que seria um refrão aqui desse cântico, não é? Igual os cânticos que nós temos, nós cantamos aqui alguns cânticos, repetimos várias vezes o refrão, não é? E ele então mostra esse reforço de continuar esperando em Deus, com a confiança em Deus. Por que esse reforço? Por que essa insistência? Porque muitas vezes, meus irmãos, nós queremos mais desistir, não é? Ou você nunca quis desistir? Às vezes a gente quer mais desistir, a gente pensa, tem algum objetivo, a gente batalha pela nossa vida, pela nossa família, e parece algumas vezes que as coisas não caminham da forma como nós gostaríamos, e a gente fala, vou desistir, vou voltar, não vou continuar, não vai dar certo. O salmista também estava sujeito a isso, e quem sabe ele usa essa repetição para falar até com ele mesmo, com o próprio coração, não vou abalar. Jamais serei abalado. Na segunda parte, ele repete jamais. Lá em cima ele põe muito abalado, aqui agora ele fala jamais, ou seja, nunca, realmente nunca serei abalado, pois o Senhor está comigo, o Senhor vai me ouvir. Não é? Então ele reforça essa situação. Seja qual for a situação, Deus estaria com ele e o salvaria. Leia comigo o versículo 7, diz assim o versículo 7. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Glória a Deus. De quem que ele depende? De Deus, exclusivamente. A minha dependência, da minha salvação, da minha glória. Aqui que ele acrescenta agora essa palavra glória. Pode ser a glória de algum feito, alguma vitória, ou também da presença da vida dele, né, da continuidade da vida dele. Então, nós temos essa menção de Davi. De Deus depende a minha salvação. Os resultados do que eu faço são provenientes da bênção do Senhor. A gente traz para os nossos dias, para os nossos momentos, a resposta é a mesma. Como confiaremos em alguém a não ser o Senhor? O que vai guiar os nossos passos? Nós, na verdade, não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a pouco, não é? Daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos ou segundos, tudo pode acontecer, né? Essa semana havia por três vezes teve quase um acidente. Eu falei, mas o que está acontecendo? Vamos orar, né? Não, Deus já está abençoando, né? Já agradecemos por isso. Quando ela foi levar a Larissa, um carro capotou logo depois que ela passou, aí depois ela encontrou um motoqueiro na frente dela, caiu na frente dela, ela teve que desviar, depois um ônibus entrou na contramão, quase, não é? Então a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, nós não sabemos, mas Deus sabe. Em quem nós vamos confiar? No nosso GPS? Hoje é mais fácil, né? Eu fico brincando com... A Lala não está aqui, mas eu fico brincando com ela. Não, porque na minha época, né, era mais difícil. Ah, está lá em cima. Você estava escondido aí, né, Lala? Está lá em cima. Até colocou um foco na imagem agora. Na minha época, Lala, aí, tá vendo? Já vai falar na sua época, né? Não tinha celular, né? A gente tinha que marcar para encontrar, se saísse. Ó, encontramos tal hora ali, ó, em tal lugar. Senão, perdia-se, né? Ah, me dá seu endereço aí que eu vou chegar lá na sua casa. Tinha que perguntar onde que é, mas qual o caminho que segue. Hoje você põe lá no GPS, não é? Mas é isso aí que vai nos garantir a salvação? Não, é o Senhor. Isaías 26:4, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Nele nós podemos confiar. Trazendo para os nossos dias, é no Senhor, da mesma forma como o salmista. Nós confiamos no Senhor. E nós devemos cantar esse refrão, ou cantar esse salmo, ou cantar sempre que nós estivermos com dificuldades, quando a nossa fé vacilar, confiemos no Senhor, confiai no Senhor, espera no Senhor, glória a Deus. Segunda perspectiva que nós vemos aqui, como ele disse, confiar no Senhor, agora ele traz uma perspectiva de não acreditar nos homens. Não acreditar nos homens.
Veja o versículo 3 e 4, olha o que ele disse. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo na sua dignidade? Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Então nós podemos entender aqui Davi falando daqueles que estavam que estavam perseguindo Davi, queriam derrubá-lo, não é? Mas Davi, não, nesse salmo aqui, ele meio que assim, por que vocês estão fazendo? Por que vocês continuam tentando? É como se falar, não acredito que vocês vão conseguir, né? A confiança está em Deus, um homem não vai conseguir, um homem sem Deus não consegue. Vocês podem se levantar contra mim, vocês não vão conseguir, vocês não vencerão. Eles se reúnem, e o texto diz aqui, eles se reúnem para derribá-lo, mas ele já tinha o seu rochedo, que era o Senhor, e a confiança no Senhor. Esse salmo ele mostra essa confiança, é muito patente aqui. Ele até cita, as mentiras são levantadas contra mim, não é? Mas elas não podem me atingir. E olha que a língua, ela é realmente terrível. A gente percebe que a mentira, ela pode chegar a destruir outra pessoa, não é? Mas o salmista está, olha, você pode inventar as mentiras. Eu estou firme, eu confio no Senhor. Então ele não dá crédito aos homens, aqueles que o perseguem, eles não vão conseguir vencer, não é? E olha o versículo 9, agora um pouco mais à frente. Leia comigo o versículo 9, ele diz assim: somente vaidade são os homens, plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Aí aqui ele não está falando agora só daqueles que o perseguiam, que ele não dava nem crédito, mas ele fala que todos os homens aí juntos, na verdade, de fato, não é? E aí ele usa essa expressão aqui, vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe. Então, é como se ele pegasse os extremos, aqueles mais pobres, aqueles mais abastados, os mais fracos, os mais ricos, vamos dizer assim. Ele usava isso, é como se ele tivesse, é uma expressão que indica todos os homens, não é? Às vezes a gente usa aquela expressão do Oiapoque ao Chuí, não é, no Brasil? Ou seja, lá do extremo ao outro extremo, do norte ao sul. Todos os homens não são nada, porque ele fala assim, ó, eles juntos são mais leves que a vaidade. Pode colocar todo mundo junto aí, pesar, né? Não vai ser nada. Ele usa esse termo vaidade aqui, é o mesmo termo utilizado em Eclesiastes, que significa é vão, que significa é como um sopro, passa como um sopro. Essa é a vaidade, não é? Então toda a sociedade reunida não é nada diante de Deus. Todas as nações são como um pingo d'água diante do Senhor. Essa é a realidade. Por que acreditaremos nos homens? Ele fala, por que eu vou acreditar nos homens? Não dou crédito para aqueles que querem me destruir, não vão conseguir. E nem todos os outros juntos, o que quiserem fazer sem Deus, não conseguirão. Mesmo que queiram construir uma torre que vá até o céu, não vão conseguir. Não foi assim que aconteceu com Babel, não é? Então, vaidade. Passa rapidamente essa expressão, sopro do vento, não é? Spurgeon comenta que o grande legislador será rigoroso em exigir o sangue dos homens de sangue e recompensar com a morte os que buscam a morte dos outros. Ou seja, aqueles que se levantam para fazer o mal contra o justo, contra aquele que não merece, contra aquele que não tem culpa, cedo ou tarde, para nós cedo ou tarde, para o Senhor na hora certa, eles pagarão. Eles pagarão. Calvino pega esse termo do salmista aqui sobre a parede mal construída, né? Então ele fala uma parede mal construída. O que acontece com essa parede mal construída? Ela fica abaulada ali, não é? Dando uma aparência de ser maior, na verdade. Mas ela não é maior, ela só está abaulada, não é? De fato, ela é oca ali por dentro e ela vai cair em ruínas. E os ímpios, de certa forma, então, eles se dilatam com orgulho e nas suas consultas assumem aparência formidável. Mas Davi diz que serão levados à destruição inesperada. Inesperada e absoluta.
Como uma parede mal construída e oca por dentro, ela vai cair. E o estrondo vai ser rápido, forte e súbito. Veja que a ação de Deus é no momento certo. Para nós, às vezes a gente acha que demora, mas Deus age no momento certo, no momento adequado. Quando nós expomos aqui Esther, nós vimos que Amã foi se exaltando, não é? Foi se exaltando ali diante do rei Xerxes, de toda a Pérsia, e também diante dos judeus. Ele queria aniquilar os judeus. Contudo, na hora certa, na hora exata, o julgamento dele veio. E ele não esperava, era inesperado ali naquele momento. O homem, meus irmãos, sem Deus, na verdade, não é nada. O homem não pode fazer nada contra a igreja, contra o justo, sem que Deus permita. E mesmo os amigos não podem ajudar um homem sem que haja a bênção de Deus. Tudo em Deus. Jeremias 17:5, nós lemos esse texto, diz assim, diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem, que confia também em si mesmo, pois a nossa força não é nada, não é? E depois lá no versículo 7 de Jeremias, nós lemos 2 vezes pelo menos juntos, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então nós vimos a perspectiva da confiança mesmo em Deus, a perspectiva da confiança no homem, e agora a terceira perspectiva que a gente vê nesse salmo é de levar os demais a confiar em Deus. Essa perspectiva de envolver todos nesse sentido, porque primeiro ele fala, somente em Deus põe a minha fé, somente em Deus confio, Ele é a minha salvação, e depois ele expande isso para a comunidade. Ele leva essa mensagem para todo o povo. Leia comigo o versículo 8, diz assim: confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Percebe que aqui, então, ele agora está dizendo para o povo, olha, confia nele, confiai nele. Confiar no Senhor. Quando? Em todo tempo. Em todos os momentos. E ele usa esse termo, derramai perante ele o vosso coração. Nós até cantamos essa música também. Nós mudamos o repertório hoje por causa desse versículo, né? Eu venho me derramar diante do Senhor, dizer que te amo, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor, na minha vida. Ele é o meu refúgio, ele é o nosso refúgio. Então, Davi usa essa palavra, ele prega isso. Ele fala com os demais para que confiem no Senhor em todo o tempo, nos momentos bons, nos momentos ruins, nos períodos de glória, nos períodos de dificuldades. Davi fala ao povo para derramar-se diante do Senhor. E é assim, quando nós precisamos, derramamos diante do Senhor. E sempre nós precisamos. Quando? Sempre. Mesmo quando as coisas estão bem, nós devemos derramar nosso coração diante do Senhor para nos manter humildes diante do Senhor. Sempre buscando a Ele, pois Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Vamos ler o versículo 10 juntos, diz assim: não confieis naquilo que extorquis, nem vos glorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Então essa mensagem dele, essa pregação dele para os demais, né, está nos dizendo assim, olha, não confie nas riquezas. Mas ele começa dizendo até isso, não confie naquilo que extorquis, ou seja, tem aquelas pessoas que usam de extorsão para se dar bem na vida, não é? Ele fala também, nem vos glorieis no roubo. E depois ele fala, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Então ele tá colocando tanto a questão de uma riqueza injusta, mas ele coloca a justa também. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, primeiro você não faça o que é errado. Ah, eu quero prosperar, vou roubar então. Não vai fazer isso. Ah, não vou roubar, não vou só usar uma mentirinha aqui para vender mais. Não vai fazer isso também não. Né? Agora, mesmo que você prospere fazendo tudo certo, não coloque no coração, o teu coração ali. Não coloque o seu coração nessas vantagens, porque isso é passageiro, isso não vai dar em nada. E se você fez de forma errada, o Senhor está vendo, Ele vai te julgar.
Agora, se você fez também de forma certa, de forma correta e prosperou, isso veio do Senhor, para a glória dEle. Ele que te deu. Então, não coloque seu coração aí, coloque seu coração no Senhor. A gente pode trazer isso para os nossos dias. Obviamente que a nossa sociedade tem um foco totalmente nessa prosperidade, vamos dizer assim. Né? Tudo a economia está bem, né? O consumo tem que aumentar, os impostos têm que aumentar, e etc. As empresas vão dizer, nós temos que vender mais e mais, não é assim? É sempre essa visão. E as pessoas parece que são medidas pelo que elas têm. Mas o salmista está dizendo, olha, não põe seu coração nisso. Coloque seu coração no Senhor. Derek Kidner fala assim, ressalta-se tão firmemente os objetos certos e errados para a nossa fé, que a preocupação com as riquezas é considerada não menos perigosa do que uma vida de crimes. Então ele entende que nesse versículo, ele está falando, olha, é tão perigoso quanto os crimes, colocar o coração na riqueza. E veja que 1 Timóteo 6,17 nos diz assim, exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Coloquemos então o nosso coração no Senhor, na bondade do Senhor, na graça do Senhor. E nós vemos aqui o final, os 2 versículos finais então. Davi diz assim, versículo 11, uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E o versículo 12 diz assim, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Então, essa mensagem de Davi, essa pregação dele para o povo, então, agora coloca esses 2 ensinamentos importantes, que primeiro o poder vem de Deus, segundo, a graça vem de Deus. O poder é o Senhor que tem, ninguém tem o poder a não ser Deus. Se algum homem tem um poder aqui nessa terra, é porque Deus o permitiu por algum instante. E se ele usar o poder de forma errada, Deus vai cobrar dele. O poder é do Senhor. E segundo, a graça também do Senhor. É pela graça dele que ele nos dá a condição de fazer alguma coisa. Se não for o Senhor, se não for a graça dele, nós não faremos. Então veja como essa mensagem para o povo sempre volta no centro, que é o Senhor e que é a graça do Senhor. E essa passagem, essa palavra, então, a graça do Senhor, nos remete a Cristo Jesus, quer dizer, a graça de Deus por nós, porque quando ele fala assim, ao Senhor pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Ok, segundo as suas obras. Então, se alguém roubar, Deus vai retribuir conforme a sua obra, certo? Se alguém extorquir, Deus vai retribuir conforme a sua obra, não é? E se alguém fizer qualquer pecado, Deus vai retribuir conforme a sua obra. E aí a gente pergunta assim, tá, mas quem nunca pecou? Quem nunca pecou? Então, o salário do pecado é a morte. Essa seria a nossa recompensa, vamos dizer, a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, pela graça, nós temos salvação. Pela graça, nós podemos vislumbrar uma vida diferente, uma vida longe da queda desse mundo. Ainda não longe nesse instante, nós ainda estamos aqui, mas estamos nos afastando aqui. Não é? A nossa visão está lá na glória. O nosso coração está caminhando com o Senhor. E a cada dia nós estamos nos afastando das coisas dessa terra. É assim com a sua vida? Ou não? Ou a sua vida ao contrário, você está se aproximando das coisas do mundo? Cuidado, então. Será que você está no caminho certo? O caminho certo é seguindo a Cristo, buscando a graça de Jesus Cristo. A redenção de Cristo é que nos concedeu isso. E a entrega dele naquela cruz pagou os nossos pecados, cancelou a nossa dívida, e nós podemos, então, seguir com fé, nos aproximando do Senhor e sermos abençoados com o Senhor. Belíssimo salmo. Concluindo, nós podemos ver, então, que somente é possível estar em Deus por causa de Cristo. E somente no Senhor há verdadeira vida, há salvação.
Tudo por causa da sua maravilhosa graça. Então, como viveremos, irmãos? Em primeiro lugar, confiando no Senhor. Está muito claro, viveremos confiando no Senhor. Quando? Em todo tempo. Em que situação? Em qualquer situação. Quando os inimigos estiverem batendo a porta, confiemos no Senhor. Quando estiverem tentando nos destruir por causa da palavra de Deus, ou por causa da nossa vida, confiemos no Senhor, busquemos o Senhor. O Senhor no tempo certo vai agir, como Ele agiu com Amã, e com vários outros casos, com Saul, com vários outros casos na Bíblia. E como Ele fará no final, onde Ele vai destruir o mal, simplesmente com um sopro. Confiemos no Senhor, não precisamos nos abalar, pois Deus está conosco. Deus está com você? Glória a Deus. Não precisa você se abalar, Deus está conosco. Confiemos nas suas promessas. Nós não vemos ainda claramente, mas nós confiamos nas promessas, na palavra do Senhor Jesus. E Deus está agindo na nossa vida dia após dia. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus. Como viveremos? Em segundo lugar, viveremos admoestando uns aos outros, ou aconselhando uns aos outros. Assim como Davi fez aqui, essa mensagem dele, para, olha, confiar no Senhor. Faremos assim também, nós vamos levar essa mensagem, anunciar essa palavra, que Jesus veio ao mundo para destruir o mal, destruir o pecado e para nos dar vida. Então, somente Ele é o Salvador. Não tem outro caminho. Quantas vezes as pessoas estão procurando saída, solução, fora de Cristo? E acreditam em tantas ideias, tantas ideologias, tantas seitas, tantos falsos ensinamentos. O ensinamento é esse: Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, Ele é o nosso Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós devemos crer no Senhor, então, e pregar isso para os demais. Quando alguém estiver buscando a solução nas suas obras, fala, olha, calma, calma. Confia no Senhor. Confia no Senhor e faz o bem. Seus projetos são falíveis, mas os planos do Senhor não podem ser frustrados. Glória a Deus. Tudo que a gente adquirir nesse mundo, as riquezas deste mundo aqui, vão perecer, ou vão ficar aí. Ou então você pode perdê-las, não é? Ou você pode usar de forma indevida, como o filho pródigo fez. Estamos sujeitos, não é? Estamos sujeitos. E pior, nós podemos colocar essas riquezas como Deus da nossa vida, Senhor da nossa vida. Não, nós adoramos o Senhor Jesus. A Ele nós devemos servir dia após dia. O resto é vaidade, tudo é vaidade. Anunciemos a palavra de Deus. Anunciemos a rocha eterna, Senhor Jesus. Terceiro lugar, como viveremos? Viveremos buscando o poder e graça do Senhor. O salmista termina com essas duas importantes observações. O poder é do Senhor. Ele é que pode nos dar vida, nos dar saúde. Não é? A Júlia está lá estudando medicina, e ela falou que cada vez que ela estuda, ela fica mais impressionada como que a vida é um milagre. Porque ela fala assim, tem tudo para dar errado. O corpo humano tem tudo para dar errado, mas dá certo. É o Senhor que nos dá vida, que nos dá saúde, que prospera, que nos dá paz, que nos dá alegria. Tudo vem dEle. Além de tudo isso, Ele nos dá a sua graça. A sua maravilhosa graça nos dá a salvação sem nenhum mérito nosso. E nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Jesus nos deu a graça. Ele te deu a graça. Busque nele. Você que está nos acompanhando, busque no Senhor Jesus. Busque a bênção da vida na presença do Senhor dia após dia. Não tente buscar por você mesmo os caminhos deste mundo. Não vai dar bom, como dizem. Mas busque no Senhor. Que sua vida seja colocada diante dEle. Busque a benevolência do nosso Deus. E assim você vai louvá-lo dia após dia, eternamente, até o dia que Ele voltar. Portanto, confiemos somente no Senhor, busquemos o poder e a graça do Senhor em nossas vidas. E anunciemos esse Evangelho de Jesus Cristo até que Ele venha. Que Deus abençoe.